capítulo 1 do livro de Atos. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por um espaço de 40 dias e falando do que respeita ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino a Israel? E disse-lhe: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Quantos irmãos aqui podem levantar a mão direita e glorificar a Jesus pela sua palavra? Deus seja louvado. Glória ao nome do Senhor nosso Deus. Queridos irmãos, olha aqui para mim. Quando eu estava meditando, eu já preguei sobre o Espírito Santo. Eu poderia dizer, sem medo de errar, centenas e centenas de vezes, nesses 31 anos que Deus me concede de pregar a sua palavra. Mas cada vez que a gente vai falar do Espírito Santo, parece que é uma novidade. Cada vez que a gente vai pregar sobre o Espírito Santo, parece que a gente está falando de algo novo, de algo que está acontecendo agora, de algo que está se materializando no momento que nós estamos pregando. Porque o Espírito Santo, ele tem esse poder criativo. Poder criativo que Deus tem é o mesmo poder criativo que há no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Veja, o Espírito Santo, ele tem esse poder criativo e é um dos segredos porque a igreja não é estática e porque a nossa fé, ela está em constante movimento. Porque a nossa fé está em movimento. Se a nossa fé estivesse parada, paralisada, não seria fé. Seria simplesmente uma crença. Seria simplesmente uma devoção. Mas o que faz a nossa fé estar sempre em movimento é exatamente a pessoa do Espírito Santo, que movimenta a nossa fé e faz a nossa fé cada dia ser mais ousada e mais alteira. Glória ao nome do Senhor. Veja a importância da pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo, meus amados irmãos, quando eu meditava nesse texto, com a preocupação de trazer uma mensagem para os irmãos aqui, eu fiquei pensando e fiz 3 questionamentos que eu sei que você também faz. Qual seria? Eu fiz o seguinte questionamento: por que ser cheio do Espírito Santo? Qual o fundamento da gente pedir para os crentes ser cheio do Espírito Santo?
Que sentido faz eu querer ser cheio do Espírito Santo? Segundo questionamento que eu me fiz: como é que eu posso ser cheio do Espírito Santo? Se é tão falado que você deve, como é que eu posso ser cheio do Espírito Santo? Porque existem mitos no meio do caminho sobre ser cheio do Espírito Santo. E um terceiro ponto que eu quero pontuar para os irmãos aqui, que eu acho também importante, é: para que ser cheio do Espírito Santo? São 3 questionamentos que eu acho que, se a gente fizer aqui nessa noite, a gente vai estar, nós na verdade estaremos nos ajudando a prosseguir de forma melhor. Quem está entendendo, diga amém. Ser cheio do Espírito Santo não precisa mais a gente falar, porque os irmãos já sabem de cor e salteado que ser cheio do Espírito Santo está longe de coisas estereotipadas, de coisas do lado de fora, de coisas visíveis simplesmente, né? Está longe de ser vestimenta, comprimento de cabelo, coisas que nós que somos da velha guarda, porque eu já me considero da velha guarda. Então, nós que somos da velha guarda, aprendemos há muitos anos atrás conceitos que hoje já não cabe mais pregar para a igreja do Senhor, porque fomos, à medida que Deus foi ampliando, abrindo a compreensão dos obreiros, ampliando a visão dos seus ministros, e foi capacitando esses homens a estarem ensinando no altar que, na verdade, ser cheio do Espírito Santo é muito mais do que isso. Nós podemos andar ordeiramente e devemos, andar de forma decente e devemos, ter um cabelo bem cuidadinho e devemos, porque não vamos andar igual o endemoniado gadareno por aí afora, não é? Nós somos crentes, né? Mas, na verdade, não é nisso que se estriba ser ou não ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo, na verdade, meus amados irmãos, é uma prerrogativa do próprio Espírito Santo na vida do crente. É Ele que, no ato que nós aceitamos a Cristo, automaticamente Ele entra. Porque se Ele não entrar, na verdade, você nem aceita Cristo. O Espírito Santo, ele é algo tão extraordinário, é um processo tão lindo que ninguém reconhece a Jesus como Senhor se o Espírito Santo não convencê-lo do sacrifício que Cristo fez no Calvário. E eu gosto disso, sabe por quê, irmão? Porque ninguém tem competência, ninguém aqui bate no peito e pode dizer que você teve um encontro com Deus por você mesmo, a não ser por obra e graça plena e exclusiva do poder de Cristo através do Espírito Santo. Glória ao nome do Senhor. Então, todos nós que estamos aqui já fomos e já recebemos a presença plena do Espírito Santo em nossas vidas. Quem entendeu, diga amém. Então, olhe para o seu companheiro e diga: você é crente? Então o Espírito Santo já está dentro de você, já faz morada dentro de você, já está comungando com você, já está trazendo o céu para a terra através de você. Você já tem livre acesso ao céu. O Espírito Santo, ele leva a tua oração, ele leva teu gemido, ele leva tuas queixas ao céu. Você já tem livre acesso, top 0800, não paga nada, sem pagar internet, 24 horas por dia, sinal vivo, não vai ficar rodando não. É um sinal de boa qualidade. Orou, o céu está disponível. Eu sei que o céu está disponível aqui nessa noite. Quem crê nessa verdade, levante a tua mão direita. Oh, glória, eu estou sentindo a graça desse Espírito Santo entre o povo de Deus. Glória ao nome do Senhor. Muito bem, nós já reconhecemos que temos o Espírito Santo. Isso é maravilhoso. Só isso já dá para você ir para casa dando glória a Deus, sim ou não?
Já poderíamos dar o amém, cada um de vocês voltar para casa. E se alguém perguntasse no caminho, como foi o culto? Você diria, foi uma bênção, porque hoje o Senhor disse que o Espírito Santo mora dentro de mim. Ele está dentro de mim. Seria bom demais, a gente já sairia daqui, satisfeito com a presença de Deus entre nós. Glória ao nome do Senhor. Mas olhe para cá. Compreendemos que esse Espírito Santo faz morada em cada um de nós. Mas eu acho interessante que o texto que eu li, o texto de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1 e o verso a seguir, quem escreveu Atos dos Apóstolos, os irmãos também sabem que foi Lucas. Lucas era médico, mas Lucas também era um grande pesquisador. E Lucas, ele se deteve em suas pesquisas, e Lucas, ele escreveu esse tratado, e diz os estudiosos que ele escreveu para alguém que encomendou para ele. Alguns até apontam Teófilo como a pessoa que pediu para ele fazer essa investigação, porque Lucas era um pesquisador, um investigador, uma espécie de um historiador. E Lucas então investiga. Lucas vai investigando os feitos de Jesus. Lucas vai pegando testemunhos, Lucas vai conversando com pessoas, Lucas vai fazendo levantamentos e apontamentos, e ele diz aqui no versículo 1, ele diz, eu fiz o primeiro tratado, Teófilo, e ele diz qual é o tratado, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Ele é criterioso nas suas pesquisas, ele é observador, e ele diz assim, e esse tratado que eu fiz, essas pesquisas, foi até o dia em que ele foi recebido em cima, depois de ele ter dado mandamentos. Aí ele diz, através de quem os mandamentos de Jesus fora dado. Ele diz, eu comecei a fazer essas pesquisas, e eu fui até o fim, até o último minuto. Eu fiz uma pesquisa abrangente, minuciosa, criteriosa, acerca de tudo que ele fez e acerca do que ele ensinou. E tudo que ele fez e tudo que ele ensinou foi através do Espírito Santo. Glória seja dada ao nome de Jesus. E ele diz a quem que Jesus fez e a quem que Jesus ensinou. Ele pauta ou pautua, porque se ele é um historiador, ele tem que ter começo, meio e fim nas suas narrativas. Então ele diz assim, e ele fez isso aos apóstolos, ensinou aos apóstolos, ele fez sinais para com os apóstolos, aos quais também, depois de ter padecido, ou seja, Lucas investiga o que Jesus fez, Lucas investiga as coisas que Jesus efetuou pelo Espírito Santo, mas Lucas também investiga após a ressurreição de Jesus. Glória ao nome do Senhor. Então ele diz assim, e ele depois de ter padecido aqui é a morte vicária, depois que ele morreu na cruz do Calvário, Lucas está testificando historicamente que o Jesus da história não ficou preso na sepultura, mas ressuscitou ao terceiro dia. Se eu fosse você, eu levantava a mão direita e já dava um brado de glória, porque ele está presente na casa nessa noite. Glória a Deus, aleluia. Aí Lucas, é lindo, eu acho o livro de Atos dos Apóstolos. Se você ainda não leu, meu irmão, vou te dar um conselho: joga fora caras que tu tem lá em casa, joga fora a fuxico gospel do Satanás e passa a ler o livro de Atos dos Apóstolos.
Quando nós começamos a ler o livro de Atos dos Apóstolos, parece que acende uma chama, um fogo. E às vezes a gente está na forma, às vezes eu estou lendo a Bíblia na minha cozinha, eu sempre deixo na mesa da minha cozinha meus livros, minhas Bíblias lá. Quando eu tenho um tempinho, eu corro para a mesa da cozinha, porque a claridade é melhor, então eu fico estudando ali. E às vezes estou com a panela no fogo, irmão, e eu estou estudando, daqui a pouco o meu filho diz: mãe, tem alguma coisa no fogo? Eu digo: tinha, até agora, meu filho. Aí eu saio correndo por cima de tudo e vou ver lá o que leite derramou. Às vezes as coisas não deram muito certas ali, porque quando você começa a ler o livro de Atos dos Apóstolos, irmão, parece que a gente é tomado de uma graça, de uma alegria, de uma vitalidade. Olha, eu vim aqui nessa noite cutucar você, até o tutano do seu osso, até doer em você. Eu não tenho interesse de lhe agradar aqui nessa noite, eu quero lhe incomodar, mas lhe incomodar sabe com o quê? A você voltar às páginas da Bíblia Sagrada, a você beber dessa fonte viva e poderosa que é o livro de Atos dos Apóstolos. Quando você começar a ler o livro de Atos dos Apóstolos, esse mesmo Espírito que estava sobre Jesus de Nazaré vai se apoderar da tua vida. Eu estou sentindo ele aqui nessa noite. Eu vou dar um minuto para toda a glória. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Aí Lucas, nas suas pesquisas, ele diz o seguinte: olha, eu quero afirmar historicamente, veementemente, depois de muitas pesquisas, eu quero testificar que ele se apresentou vivo. Olha que coisa linda. Jesus se apresentou vivo após o terceiro dia em que estava sepultado. Olha que privilégio da igreja. Só a igreja pode bater no peito e dizer: meu Redentor vive. Só a igreja pode dizer: eu posso proclamar o nome dele porque ele está vivo. Glória ao nome do Senhor. Olha que coisa espetacular. E Lucas então continua na sua narrativa, dizendo e falando, ou melhor, escrevendo, e ele diz: mas ele se apresentou vivo com muitas, diga muitas, diga infalíveis provas, sinais, infalíveis, sem falha, inerrante. O que ele fez e está feito, e ninguém desfaz. Glória ao nome do Senhor. Lucas está dizendo: esse Jesus que fez um rebuliço antes da morte, e tentaram através da morte prendê-lo, amarrá-lo, amordaçá-lo, tentaram inutilizar a proclamação do cristianismo e do evangelho, não deu certo, porque ao terceiro dia ele reaparece vivo e com sinais, prodígio e maravilha. Eu estou sentindo que ele está presente na casa. Se você crê nessa verdade, por favor, levante a mãozinha direita, sapé com glória gostoso para ele, porque é boa a presença dele nesse lugar. Agora presta atenção, que agora Lucas quebra tudo. Sabe por quê? Porque Lucas diz assim: olha, e tem um detalhe, ele foi visto. Ele não somente ressuscitou, eu tenho pesquisado, e nas minhas pesquisas, a veracidade, as pessoas que eu procurei falam a mesma coisa. Tudo que porque quando você vai fazer um trabalho acadêmico, os que estudam aqui, você não faz um trabalho acadêmico usando uma fonte, porque é plágio. Trabalho acadêmico só vale se você usar várias fontes falando da mesma coisa, do mesmo assunto. É uma tese. Seu TCC, você tem que ler vários autores falando da mesma coisa. E os vários autores precisam estar em concordância com aquele assunto. Foi isso que Lucas fez.
Ele era um pesquisador, um historiador. Ele pesquisa profundamente. E todas as fontes que ele procurou para fazer a sua narrativa dizia: eu vi ele, ele apareceu, ele está vivo. Oh, glória seja dada ao nome do Senhor. Glória a Jesus. Lucas, então, meus amados irmãos, ele vai nos mostrando a beleza de Atos, de como o livro de Atos foi confeccionado. Isso é uma confecção extraordinária. Veja que o livro de Atos também é chamado pelos estudiosos da Bíblia como Atos do Espírito Santo, porque em todos os capítulos você vê a ação direta, ativa do agente Espírito Santo. Desde o primeiro capítulo você vê a presença do Espírito Santo no seio da igreja. Então veja que o evangelista, ele vai dizendo nas suas palavras: por um espaço de 40 dias, ele esteve com eles, conversou com eles, participou com eles, partilhou com eles, e estando com eles, determinou-lhes, quer dizer, foi uma determinação de Jesus. Então a primeira pergunta que eu faço para a igreja: por que eu preciso ser cheio do Espírito Santo? Por que é que eu preciso ser cheio? Por que eu preciso dessa essência? Por que é que eu preciso buscar esse Espírito Santo de forma contundente? Então nós temos aqui a resposta: porque Jesus determinou que assim fosse. Foi o próprio Jesus que nos aconselhou. Olha o versículo 4. E estando com eles, determinou-lhes. Quem determinou? Jesus. E o que foi que Jesus determinou? Que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem. Esperar o quê? A promessa do Pai, que de mim vocês estão ouvindo. Agora olha o que Jesus diz no verso 5. Porque na verdade Jesus explicando para eles, João, o Batista, ele batizou com água. Jesus está dizendo aqui, trazendo um paralelo entre o batismo de águas e o batismo no Espírito Santo. Ele está dizendo: o batismo de João foi em águas, para arrependimento de pecado. Arrependeu, seja batizado em nome de Jesus. Batizava? Ok, mas esse batismo aqui que Jesus está falando, não é o de águas. Jesus está dizendo: João Batista batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Glória ao nome do Senhor. Porque então que nós mandamos, pedimos, conclamamos para que você busque o batismo com o Espírito Santo? Porque foi Jesus que disse que é bom para você. Diga isso para o irmão que está do seu lado. Só por isso, coisa linda. Se Jesus disse que é bom, é bom. Se Jesus disse que é necessário, é necessário. Se Jesus entendeu que ser batizado com o Espírito Santo era necessário para a igreja, quem sou eu hoje no século 21 para desfazer a tese que Jesus defendeu? Jesus disse: não saia de Jerusalém. E Jesus ordenou a eles para não sair de Jerusalém. Por quê? Porque Jesus sabia que eles teriam uma missão árdua pela frente, precisariam ser capacitados pela ação sobrenatural do Espírito Santo de Deus sobre a vida deles. Glória ao nome do Senhor. Então, ser batizado com o Espírito Santo é você receber uma capacidade sobrenatural para você fazer coisas que, humanamente falando, você não faria. Mas quando está cheio do Espírito Santo, você faz e nem percebe. Você já viu pessoas na igreja que é muito simples, sabe, Vasti? Na minha igreja tem irmãos e irmãs que são assim, pessoas introvertidas. Elas mal falam. Ela dá uma palavrinha aqui, uma ali, são servos e servas de Deus maravilhosos, mas não é igual eu falo o tempo todo.
fala pouco, comedido, fica quietinho, sentadinho. Mas, irmãs, mas quando toma uma lapada de fogo, tu olha a irmã Chiquinha, irmã, a peruca voou longe. É um negócio maravilhoso esse tal de Espírito Santo, gente. Todo mundo devia experimentar essa maravilha. Eu faço retiro de mulheres todos os anos. E teve um ano que foi uma irmã da congregação, irmã. De véu, bonitinha, top toda a vida, irmãos. E ela participou no primeiro dia, aguentou firme. No segundo, aguentou firme. No terceiro culto, eu procurei o véu, estava na cabeça de uma batista, irmão, lá no fundo da igreja, irmão. Porque veio uma lapada de fogo no meio da igreja, irmão. E as irmãs se atracavam uma com a outra. E quem tinha raiva uma da outra na hora nem percebeu. Quando viu, estava abraçada. Porque é uma competência sobrenatural. Por que que os crentes às vezes ficam de mal, fica briga, passa anos e anos com raiva do outro? Porque não é cheio. Quem é cheio não guarda mágoa. Quem é cheio não guarda essas coisas. Quem é cheio do Espírito Santo tem graça, competência, capacidade para perdoar aquele que lhe fere. Quem é cheio está num patamar maior, está no alto, está no topo. Quem é cheio sabe. Eu estou sentindo que Ele quer te encher aqui. Levanta essa mão direita, deixa de ser ruim. Abre essa tua boca, sapé com glória para Ele nessa noite. Arabalá, Echecandarás, Erelemahamase Kenerest. Quando a gente está cheio do Espírito Santo, a gente faz coisas que a gente mesmo não desacredita, irmãos. Às vezes a gente profetiza, quando termina de profetizar, a gente corre para casa, fecha a porta e esconde a chave. Porque a gente diz, meu Deus, o que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz? Aí você vai para o quarto orar, Jesus, foi tu mesmo. Jesus, meu Deus, Jesus. Você olha para o caboclo bonitão, rapaz, top toda a vida, mas sem vergonha até o tutano. Um cara você na sua faculdade mental normal, você não vai chamar a atenção dele, ué? Primeiro porque a ética diz que não pode, ué? Segundo porque tu é mole e tem medo mesmo. Terceiro porque às vezes o cara é brabo, tá armado e tu vigia, não é? Mas quando a gente é tomado por essa capacidade do Espírito Santo, irmão, quem é grande fica pequeno. Quem é forte fica magrinho, raquítico. Quem é poderoso cai por terra. Eu quero te dizer que é esse Espírito que eu vim pregar aqui nessa noite, para te dar capacidade e competência, para você olhar para as coisas que não são e dizer, elas são. É esse Espírito maravilhoso para te dar competência, para quando você orar, você chamar a existência aquilo que não é, que não foi, mas que você crê que pode ser. Eu estou sentindo a presença dele aqui. Se tu puder aplaudir dando glória, fica bom. Aleluia! Oh, glória ao nome do Senhor. Meu Deus! Aleluia! Oh, aleluia! Eu tenho um trabalho na nossa igreja que a gente ajuda o nosso pastor lá a dirigir os cultos, alguns trabalhos. E esses dias veio um irmão depois do culto e eu estava, irmão, naquele dia eu tinha passado a mão na asa de um querubim, irmão. E eu fiquei misericórdia. Eu digo, não, o querubim passou aqui, não é possível. E estava em chama, eu digo, misericórdia. Quando eu estava naquele estado de graça, irmão, e veio um casal assim, disse assim, irmã, nós queremos um filho, não conseguimos, nós já choramos, imploramos, a gente não consegue gerar filho. Eu cheio de alegria, de graça, botei a mão e disse que venha o filho em nome de Jesus. Saíram maravilhados, eu fui para casa chorar, eu digo, Jesus, o que é isso que eu fui fazer? Quando o sangue esfria, entendeu? Mais ou menos quando a gente está no calor da briga, né?
Você está no calor da briga, tu é macho toda a vida, rapaz. Tu fala, liga para o meu advogado, rapaz. Tu não tem advogado coisa nenhuma. É o blefe do calor da batalha. Entendeu? Bate no carro de alguém, tá lascado, 0 bala. Mas o cara desce nervoso. Tá nervoso por quê? Liga pro meu seguro. Que seguro? Que tu não tem seguro nem do teu. Quanto mais para pagar o dele. Aí quando esfriou o sangue, que eu cheguei em casa, Jesus amado, eu não quero mais esse negócio não, Jesus. É muita responsabilidade ser cheio do Espírito Santo, Jesus. Aí eu estou quarta-feira na igreja, faz uns 4 meses mais ou menos. Esse casal se aproxima e vem e diz, eu vim trazer uma boa notícia para a senhora. Eu digo, fale meu filho. Nós estamos grávidos. Pode aplaudir a ele nessa noite. É para isso que Jesus disse que nós precisamos ser cheios dele. Você entende? É para isso. Aleluia. Oh, aleluia. Tu imagina um Pedro encrenqueiro sem o poder do Espírito Santo. Matava meio mundo, irmão. Tu imagina os crentes hoje que Bolsonaro liberou o porte de arma. Sem o poder do Espírito Santo. Olha para esse irmão do teu lado e fala, tu está armado faz tempo. Talvez tu perdeu o hábito de usar, tu não sabe mais usar a arma. Porque a gente para de ler a Bíblia e para de saber usar a arma que nós temos é a palavra. Sim ou não? Fui pregar num congresso fora de São Paulo, em outro estado. E o genro do pastor tinha uma arma. Pensa no negócio, como é que você vai pregar num lugar desse? Se você está naturalmente, você passa de largo, mas quando o Espírito Santo toma, meu filho, aí o chão fica pequeno, a casa encurta, e a gente entrega, depois a gente corre para o aeroporto. Adianta a viagem, vem-se embora, a oferta ponha na conta depois, que nós nem espera. Sabe, Jesus sabe que o ser humano tem seus... eu não poderia dizer fracassos, mas eu posso dizer que nós temos nossos momentos de fraqueza. Então, Jesus sabe que se deixasse aqueles homens somente dotados apenas da sua palavra, que já era muito, mas sem deixar eles com uma força poderosa que movesse e que mobilizasse a vida deles, eles não suportariam o tamanho da encrenca que eles iam encontrar pela vida. Agora veja, isso é importante os irmãos entenderem, porque quando nós falamos para os irmãos, seja cheio do Espírito Santo, aí os irmãos ficam assim, para que ser cheio? Para tu deixar de ser mole, para quando tu orar com graça, para quando o diabo disser para você, vem comigo que a piriguete está na esquina, tu vai olhar para ele e dizer, não quero a piriguete, que meu Jesus é poderoso, tem coisa boa para mim, pegou ou não pegou? Então Jesus falou para ser cheio do Espírito Santo, porque é bom para você. Diga para esse irmão lindo do teu lado, é porque é bom para tu, coisa linda. Ser cheio do Espírito Santo é bom para você. Jesus estava cuidando da igreja. Jesus estava dizendo para a igreja, eu vou inaugurar a minha igreja com fogo, com poder, com glória, com manifestação. As portas do inferno não vai poder contra ela, porque eu vou deixar alguém igualzinho a mim, Jundecambarai. Eu vou deixar o Paracleto, o Espírito Santo, o ajudador da igreja. Ele está aqui nessa noite. Se eu fosse você, já estava dando glória. Aleluia! Aleluia! Eu comecei o meu argumento dizendo que todo crente tem o Espírito, mas para ser cheio é outra história. É mais ou menos de forma rasa, tá? De forma rasa. Se você quiser uma mensagem mais top, esclarecida, aí a Vasti vai chamar o Hernando Dias Lopes, tá? Porque comigo é só até aqui mesmo, né, Vasti? Então olha para cá. Mas eu comparo assim, o irmão permite que eu utilize o senhor como exemplo? Tira esse terno, tomara que sua camisa esteja passada.
Porque tem obreiro que desmaiava ali, infartava agora. Glória a Jesus. O senhor é casado? Sua esposa está aqui? Não? Então parabenize ela, tá? Uma bela esposa o senhor tem. Respeite e honre ela, porque ó, a camisa está top. Muito bem. Eu diria que o homem sem o Espírito Santo é um homem sem a camisa. Um homem sem Deus. Eu diria, quem está entendendo? Não vou mandar o senhor tirar a camisa. Eu sei que o senhor está bem definido, mas não vou fazer isso. Eu diria que o homem, quando chega perdido no pecado, caído, na lama e no lodo, ele é um homem nu, desprotegido da graça. Eu compararia esse homem com esse homem sem a camisa. Ok? Combinado? Só que aí o Espírito Santo veio na hora da mensagem, da palavra, do folhetinho, alguém que evangelizou. O Espírito Santo chegou nele e disse, e convenceu, que Jesus Cristo é o Salvador. Aí ele disse, eu quero Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Aí ó, na minha comparação rasa, se quiser melhor já sabe. Na minha comparação rasa, eu compreendo o Espírito Santo na vida de todos os crentes como essa camisa. Era nu. Aceitou Jesus, já não é mais nu. O Espírito Santo já está dentro dele. Entende isso? Quem entendeu isso? Diga para o irmão do seu lado, tu é crente? Se tu não for, precisa ser. Se tu é crente, o Espírito Santo é como essa camisa de proteção em você. Entende isso? Tu está protegido.com.br. Entendeu? Agora olha só. Eu considero o batismo com o Espírito Santo, como nós aprendemos nas Assembleias de Deus que somos. Eu compreendo batismo com o Espírito Santo, com sinais em falar em línguas, como um revestimento. Entende? Agora eu gostaria que o senhor vestisse o seu terno. Olha que elegância. Viu? Esse terno, para mim, ele significa o revestimento do Espírito Santo. Quem entendeu isso aqui nessa noite? Oh, glória ao nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Se nós estivermos revestidos, nós seremos muito mais imunes às coisas que nos sobrevêm. Nós seremos muito mais protegidos e preparados para as coisas que nos sobrevêm. Então o Espírito Santo é uma competência sobrenatural que ele traz sobre a tua vida, para você pisar em serpente, escorpião, e nada disso nos fará mal. Glória ao nome do Senhor. Quem está sentindo a presença dele aqui? Quem quer receber esse revestimento aqui nessa noite? Oh, Rabalamassúria. Oh, glória a Jesus. Então nós já entendemos que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, ou seja, receber o batismo com o Espírito Santo, porque Jesus disse que seria bom para a igreja. Se Jesus disse que os discípulos precisariam, então vamos aprender com Jesus e vamos querer para nós também aquilo que os discípulos tinham e tinham com abundância. Glória ao nome do Senhor. Agora, olha para cá, veja que coisa interessante. Quando você vai lendo esse texto, olha o verso 6, O verso 6, Jesus está falando, gente, Jesus está explanando um assunto teológico dos mais importantes da igreja, que é falando do Espírito Santo e da sua ação sobre a igreja. Ele está falando da matéria de pneumatologia, que é a matéria que fala do Espírito Santo.
Agora, veja como na igreja tem gente que não entendeu nada que Jesus falou. Vê o verso 6, se esse cara estava interessado em ser cheio do Espírito Santo. Olha o verso 6. Aqueles, pois, disse Lucas, que se haviam o quê? Reunido. Então estavam na reunião que Jesus estava falando da importância do Espírito Santo na vida, sim ou não? Olha a ideia do cara. Aqueles, pois, que haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino a Israel? Não é um abestalhado? Não é um abestalhado? Quem dá aula sabe, às vezes você está num assunto maravilhoso, gostoso, o irmão está ali, a irmã e você falando, e sabe, e daí a pouco um levanta. Tu olha assim e fala, ele vai te fazer uma pergunta que não tem nada a ver com a lição. Tu já viu isso? Quem é que dá aula aqui? Tem alguém que dá aula aqui? Escola bíblica, ou que dá aula mesmo, secularmente? Misericórdia, irmã. A gente engole seco. Que eu digo, minha irmã, você está aonde? Não é assim? Eu tenho vontade de orar assim e dizer, sai desse corpo. A gente não faz porque depois tem prejuízo, né? Mas se não fazia. Então, observe que nem todos que estão na reunião estão preocupados em receber os ensinos que Jesus tem para... Quem entendeu aqui? E agora está dizendo, Jesus, me perdoa, eu quero tudo que tu tem para mim. Coisa mais linda, glória ao nome do Senhor. A hora aqui passa muito rápido, é complicado. Agora, eu devo ser cheio do Espírito Santo por coisas simples. Se os reis precisaram ser cheios do Espírito Santo para governarem, no Antigo Testamento. Se os profetas, para profetizarem, precisaram ser tomados do Espírito Santo. Eles já eram de Deus? Já. Já pertenciam ao Senhor? Já. Mas eles profetizavam sem que o Espírito viesse sobre ele e lhes ordenassem? Não. Então, eles precisaram ser cheios do Espírito Santo para profetizar. Os irmãos lembram, não somente reis, profetas, juízes também, foram cheios do Espírito Santo. E quando o Espírito Santo tomava esses homens, eles se transformavam em homens poderosos, em feitos e maravilhas. Eu lembro que o meu filho, quando tinha 14, 15 anos, o menino era marrudo, grande. E eu nunca passei disso aqui. Com 12 anos eu era do tamanho que eu sou. Quando eu tinha 12 anos, minha mãe dizia, essa aí vai arrebentar. Vai ser a maior de todas. Mas foi um negócio sério. Eu me lembro que eu já era grande. Eu era bem desenvolvido em relação às minhas irmãs. Eu via a minha avó dizer assim, meu Deus, como ela é grande, como ela é grande, como ela é grande. Irmão, ficou ali mesmo. Então, de 12 anos para cá, é isso aqui. E eu vi que o meu filho com 15 anos, ele era maior do que eu, marrudo, grande, molecão. Os meninos comem uma pizza sozinhos, irmão. É um negócio sério. E eu lembro que ele, no auge da adolescência, quem tem filho adolescente aqui? Quem tem filho adolescente? É lindo demais, é lindo, é lindo, é lindo. No auge da adolescência, no auge daquelas crises de rebeldia, daquelas coisas todas. Eu lembro que um dia ele veio para cima de mim e ele disse assim, a senhora está pensando o quê? Eu já sou grande, já mando na minha vida. Levantou, ficou de pé, eu empurrei ele de perto de mim, ele veio me agredir. Eu disse, se eu apanhar agora, eu vou apanhar o resto da vida. Ou Jesus é comigo agora, ou ele me mata, ou ele faz qualquer coisa. Quando ele me empurrou, irmão, aí eu peguei o menino pelo gogó e digo, Jesus, eu quero a força de Sansão. Eu quero a força que tu deu para Sansão. Pense numa mulher braba. Dei-lhe um capote em cima do sofá.
botei a mão na cabeça, expulsei o Satanás do couro. Depois que expulsei, dei-lhe uma surra. Ele disse, mas a senhora já expulsou. Eu digo, o diabo sai no nome de Jesus. É a safadeza na chibata. Tome couro. Irmãos, o Espírito Santo, ele, deixa eu dizer um negócio para você. Você vai apanhar, mas vai dar glória. Sabe por que os pais estão perdendo o controle sobre os filhos? Porque não estão buscando, o poder do Espírito Santo na vida. Se encha do Espírito Santo, que quando Zequinha estatelar o zóio para você, você dá um sopro no zóio dele, e ele vai entender que você tem bala na agulha. Glória ao nome do Senhor. Você não vai precisar bater, espancar, porque você não é delegado, você não é polícia, nem seu filho é bandido. Mas o Espírito Santo, nessa noite, ele está desejoso de encher a tua vida desse fogo, dessa presença, dessa glória. E quando o diabo vier te ameaçar, você vai para cima dele no poder do Espírito e na graça da palavra que está dentro de você. Levante essa mão direita para o céu e glorifique a Jesus de Nazaré, que enviou o Espírito Santo sobre a sua noiva. Eu estou sentindo ele. Você pensa que evangelizar sem essa competência sobrenatural é fácil? Não é. Uma vez eu fui evangelizar com um grupo de irmãs. Todas nós tínhamos o Espírito Santo. Todas nós. Encontramos um cidadão muito nervoso. Aí o cidadão olhou para a irmã que entregou o panfletinho para ela e esfregou na cara dela. Quero não, quero não, quero não. Aí ela, não, meu senhor, mas Jesus te ama. Ele disse, te ama, é pra lá. Xingou a irmã. Irmão, ele me pegou num dia que eu estava crente. Porque tem dia que nós estamos desviados. A gente sai de casa assim, dizendo para Jesus, não deixa manifestar não, que hoje não está bom a coisa. Às vezes ele deixa. Aí nós se convertemos na hora, perdão Jesus, faço mais aquilo não, se tu me perdoar, aleluia, naquele dia eu tinha saído crente de casa, irmão, peguei o panfletinho da mão da irmã, o Espírito Santo me tomou no meio da rua, eu dei 4 pinotes, quando eu dei 4 pinotes, ele deu 2 passos para trás, eu digo, não corra não, que eu vou lhe pegar. Entreguei o panfleto na mão dele e disse, escute aqui, você vai levar o panfleto, vai ler a palavra de Deus e não vai dizer mais uma palavra, entendido? Ele disse, entendido. Você pode glorificar esse Jesus? Olha para cá. Diga, o Espírito Santo é uma capacidade sobrenatural, diga sobrenatural, coisa do céu, que Deus disponibiliza através de Cristo na igreja. Pegou? Ou tu é ruim para pegar? Pegou ou não pegou? Um dia eu estava subindo umas avenidas lá perto de casa, eu tinha um Fusquinha show de bola. Estou subindo no Fusquinha. Aí veio um cidadão bêbado, bateu no carro da frente e bateu no meu carro. O irmão, o camarada da frente era crente, irmão. Quando ele viu que bateram no carro dele, já desceu com uma marreta. Eu digo, não, irmão, guarda a marreta em nome de Jesus. Desceu nervoso, bateu no carro. Arregaçou a frente do meu Fusca.
Eu digo, Jesus, e agora? Aí o irmão chamou ele para a briga e disse, se você não me pagar, eu vou quebrar você no pau. E eu também achei bom, eu digo, eu vou entrar nessa. Porque eu e ele, nós não apanha. Quando eu dei sabe, pastor, me encorajei, eu digo, nós vamos dar um couro nele agora. Quando eu me encorajei, aí o Espírito Santo falou, sai, está fazendo? Batendo meu Fusca, Jesus. A ira do homem não opera a justiça de Deus. Aí eu baixei a cabeça. É difícil demais obedecer Jesus, irmão. Quem já passou por isso? Eu acredito que todos vocês. Aí eu fui para casa. Ele deu o cartão bêbado, caindo, não dava para chamar nem a polícia. 100% embriagado, caiu sentado lá no canto. Aí a família dele, ligaram para a família, foram buscar ele. No outro dia, ele deu o cartão, ele disse, eu moro nessa casa. E era no bairro que eu morava. Aquele irmão praguejou ele aquela noite todinha. Foi para casa praguejando. Praguejou para a mulher. A mulher me ligou no outro dia, disse, eu não dormi com o Zé. Ô homem que me perturbou. Parece até que fui eu que bati no carro dele. A noite todinha esse homem para lá e para cá. Miserável, se não me pagar meu carro, eu mato ele. Se não arrumar meu carro amanhã, eu vou dar um... Irmão, aquele homem fez um estadalhaço. Eu fui para casa, Jesus disse, você tem competência para entrar na sua casa e liberar uma palavra a seu favor. E o céu vai corresponder aquilo que você orar, sem precisar fazer bagunça na rua. Você quer saber o resultado? 5 dias depois, o meu Fusca estava melhor do que antes, que tinha uma amassada, eu não tinha dinheiro para arrumar, e Jesus preparou ele para bater no carro, e já arrumou, foi tudo. Olha que Jesus top. Só que aquele irmão, eu nem lembro, não sei até hoje, nem se o cara arrumou o carro dele. Porque o Espírito Santo, quando você pede para ter revestimento, você está dizendo para ele, me encha mais, me dê mais, eu quero mais, traga mais da sua presença sobre mim. E quanto mais ele te enche, mais ele te domina, mais ele te governa. Quanto mais você pede a presença dele, mais ele se agrada. E ele vai te enchendo mesmo, ele vai te dando. Aí você começa a falar em língua estranha, mas não para por aí. Ele te dá visão, ele te dá revelação. Você ora, ele cura. Você pede, ele dá. Você clama, ele responde. Você faz campanha, a campanha é céu aberto. Você canta, ele recebe a tua música. Você toca, ele se agrada, cura pessoas quando você toca. É assim que o Espírito Santo faz. O Espírito Santo é questão de sobrevivência para a igreja. Não é opção ser cheio do Espírito Santo. O apóstolo Paulo diz, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos, 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 enchei-vos do Espírito. Em quem não há contenda. Quem está entendendo essa palavra, você pode ficar de pé junto comigo, para a gente pregar mais 1h30 com você de pé.